Mateu Vidal, aos 36 anos, havia nascido no topo da pirâmide financeira, mas sua vida nunca foi um mar de rosas. Era o único herdeiro do Grupo Vidal, uma luxuosa rede de hotéis que o avô fundara e que, hoje, abrangia mais de 20 propriedades pela Espanha, França e Itália. A perda precoce do pai aos 23 anos o obrigou a abandonar o sonho de ser arquiteto e assumir um império que mal compreendia. Os 13 anos seguintes foram uma lição brutal de pragmatismo. Noites sem dormir, analisando balanços, reuniões intermináveis e a pressão constante de sustentar um legado que empregava milhares de famílias. O custo desse império foi sua vida pessoal. Seus amigos se afastaram e seus relacionamentos amorosos foram uma sucessão dolorosa de mulheres que ou o queriam por sua fortuna ou fugiam, intimidadas pelo abismo social de seu sobrenome. Até que há 2 anos, ele conheceu Isabela Castro em um evento de gala em Barcelona. Aos 32 anos, Isabela parecia a exceção. Elegante, culta e discreta, trabalhava como coordenadora de eventos. Ao ser apresentada, não demonstrou interesse em sua riqueza, focando-se em conversas inteligentes sobre arte e literatura. Mateu se apaixonou perdidamente, sentindo, pela primeira vez em anos, aquela efervescência no peito que acreditava ter perdido. Nos primeiros 6 meses tudo foi perfeito, como um roteiro cuidadosamente escrito. Isabela era atenciosa, carinhosa e parecia genuinamente interessada nele. Compartilhavam o gosto por jazz e cinema francês e as conversas fluíam madrugada adentro. Mateu, ingenuamente, acreditou ter encontrado alguém que o amava por sua essência. No entanto, lentamente, quase como uma névoa fria que se instala, as coisas começaram a mudar. Isabela começou a introduzir comentários sutis sobre joias caras que vira, viagens exóticas que sonhava fazer e a insistência nos restaurantes mais exclusivos. Mateu se convencia de que o amor era real e que os luxos eram apenas extras, superficiais. Ele se repetia que Isabela simplesmente apreciava a beleza das coisas e que ele podia proporcioná-las. Mas uma pequena voz de dúvida no fundo de sua mente crescia a cada dia. Essa voz sussurrava que havia um padrão inquietante. Cada vez que ele falava em passar o fim de semana em casa ou em reduzir gastos, ela demonstrava uma decepção mal disfarçada. Há 6 meses, ele a pediu em casamento em Paris. A festa de noivado se tornou uma superprodução. O orçamento inicial, já excessivo, triplicou, sem que Mateu soubesse exatamente como. Sempre que sugeria algo mais modesto, Isabela ficava chateada. E Mateu cedia, movido pelo desejo de fazê-la feliz e pela crença de que os detalhes materiais não importavam enquanto estivessem juntos. Mas a voz de dúvida estava prestes a se tornar um grito ensurdecedor que ele não poderia mais ignorar. A ideia de se disfarçar de motorista surgiu por um acaso. Era uma sexta-feira e seu Carlos, seu motorista de confiança há 20 anos, pediu o dia de folga para o aniversário do neto. Isabela ligou animada, dizendo que ela e suas 2 melhores amigas, Helena e Diana, precisavam fazer compras na Mila de Ouro em Barcelona. Mateu teve um insight que, na hora, lhe pareceu romântico e divertido. Ele mesmo dirigiria vestindo roupas casuais, um boné e óculos escuros. Seria uma brincadeira inocente. Ele observaria Isabela em seu ambiente natural, ouviria suas conversas com as amigas, vendo o lado autêntico que ela reservava para eles. Ele não tinha ideia de que aquele gesto, que era para ser uma surpresa romântica, seria a experiência mais dolorosa e reveladora de sua vida. Aquele disfarce arrancaria o véu de sua existência e revelaria uma verdade que o destruiria, mas ao mesmo tempo o salvaria. Mateu se vestiu cuidadosamente naquela tarde. Calças pretas, camisa neutra, uma jaqueta que parecia uniforme de motorista e um boné do time de futebol que escondia metade do seu rosto. Colocou óculos escuros. Ao se olhar no espelho, mal se reconheceu. Ele era anônimo, invisível. A transformação era completa. Ligou para Isabela de um número desconhecido, usando uma voz formal, apresentando-se como o substituto de Carlos. Isabela nem perguntou seu nome, apenas deu o endereço. Às 5 em ponto ele estacionou o Mercedes preto em frente ao prédio de luxo.
Isabela e Helena saíram rindo, carregadas de sacolas de grifes. Isabela vestia roupas e acessórios caríssimos que ele havia lhe presenteado. Mateu desceu para abrir a porta, mantendo a cabeça baixa. Nenhuma das duas o olhou de verdade. Para elas, ele era apenas o funcionário, invisível como o ar. Minutos depois, buscaram Diana. Diana era a mais espalhafatosa do grupo e Mateu sempre a detestou, mas a tolerava por Isabela. Uma vez instaladas no banco de trás, Mateu perguntou com voz neutra: "Para onde desejam ir?" Isabela respondeu sem olhá-lo: "Para a Mila de Ouro, por favor." Mateu assentiu e começou a dirigir. Os primeiros minutos foram conversas triviais, sobre o trânsito e fofocas. Mateu respirava aliviado, sorrindo sob o boné. "Isso vai ser divertido", pensou. Mas então, Diana soltou a frase que congelou o sangue de Mateu. Ela comentou, com um tom casual e cruel, que faltavam apenas 3 meses para Isabela se casar com o caixa eletrônico. As 3 mulheres caíram na gargalhada. Mateu sentiu o impacto como um soco no estômago. Suas mãos apertaram o volante, mas ele manteve o rosto neutro, os olhos fixos na estrada. A tragédia estava apenas começando. A risada estridente das 3 mulheres ecoou na cabine silenciosa do Mercedes, enquanto Mateu, o herdeiro milionário, sentia o coração se estilhaçar ao ser chamado de caixa eletrônico. Ele tentou se convencer de que era uma piada de mau gosto, mas a crueldade na voz de Isabela, quando ela respondeu, era inconfundível. Isabela suspirou dramaticamente. "Mais do que nervosa. Estou aliviada", confessou. "Foram 2 anos fingindo que me importavam as histórias chatas do Mateu sobre gestão de hotéis e balanços financeiros." Helena então perguntou com sarcasmo: "E os orgasmos? Quantas vezes você teve que fingir?" A confissão de Isabela foi como uma punhalada fria. "Ah, eu devia ganhar um Oscar de atriz." Ela riu. "É que, fora da cama, ele é tão previsível, tão chato. É só trabalho e zero espontaneidade. É como estar noiva de um contador de 50 anos preso no corpo de um cara de 36. O mundo de Mateu parou. O barulho do trânsito sumiu. Ele só conseguia ouvir a voz da mulher que ele amava descrevendo-o como um fardo tedioso que precisava ser suportado. Diana aplaudiu com entusiasmo. "E quem precisa de espontaneidade quando se tem acesso ilimitado a cartões de crédito?" Ela justificou. "Cada jantar chato é um Cartier. Cada final de semana em casa é uma viagem para as Maldivas. É um trabalho sim, mas o salário é incrível." As 3 riram novamente, e o som parecia puro veneno. Mateu dirigia automaticamente. Ele queria parar o carro, gritar, mas uma necessidade masoquista o impedia. Ele precisava ouvir a verdade completa, desvendar a mentira por inteiro. Isabela baixou o tom, compartilhando um segredo mais íntimo e perverso. Ontem, o Mateu mencionou o acordo pré-nupcial. "Procedimento padrão na família, né?" Helena perguntou. "E como você reagiu?" Isabela se gabou de sua performance. "Eu fiz a cena perfeita. Lágrimas, voz embargada, atuação completa. Eu disse que me senti ferida, que pensei que ele confiava em mim. O bobo pediu desculpas e disse que eu tinha razão, que não haveria pré-nupcial. E depois tivemos o melhor sexo de reconciliação. Foi fácil demais." Mateu sentiu náuseas. O momento mais íntimo de sua vida havia sido apenas uma performance para minar uma barreira legal. A traição era absoluta. Helena, mais cínica, levantou um ponto prático. "Você tem que ser esperta, e se ele te largar em 1 ano, você tem que garantir sua parte." Isabela suspirou como quem explica o óbvio. "Eu já tenho um plano completo. Pelos primeiros 5 anos, serei a esposa perfeita. Sorrir nas fotos, ir a eventos beneficentes, fingir interesse na fundação dele. E vou dar à luz pelo menos 2 filhos. Isso assegura mais dinheiro no divórcio. 3, se eu aguentar." Mateu sentiu que algo essencial se rompia em sua alma. Os filhos que eles planejavam com tanto carinho eram meros peões em um jogo financeiro. Diana, com curiosidade mórbida, perguntou sobre um advogado, Oscar. O mundo de Mateu estremeceu. Uma traição extraconjugal. Isabela riu.
Oscar era um passatempo divertido. Tudo o que Mateu não era. Apaixonado, espontâneo, mas era pobre. Vou ter que dispensá-lo quando me casar, disse Isabela. Bom, pelo menos pelos primeiros anos. Depois do divórcio, quem sabe? Helena questionou. E se o Mateu descobrir o Oscar? Isabela zombou. O Mateu é muito ingênuo, muito confiante. Ele nunca suspeitaria. E os funcionários dele me adoram porque dou gorjetas generosas com o dinheiro dele. O seu Carlos, o motorista, me acoberta o tempo todo quando preciso inventar desculpas. Todos fazem vista grossa porque eu os trato bem. A traição se multiplicava, se espalhava como uma mancha. Seu motorista de confiança, o homem que ele considerava um tio, estava envolvido. Todos sabiam. Mateu Vidal, o homem mais rico e solitário de Barcelona, era o objeto de escárnio. O semáforo ficou vermelho. Mateu olhou pelo retrovisor. Isabela estava radiante, rindo sem culpa. Era como olhar para uma estranha. A mulher por quem ele se apaixonou nunca existiu. O semáforo abriu e Mateu continuou dirigindo, carregando não apenas as 3 mulheres, mas a verdade mais amarga que poderia existir. A inocência havia sido destruída. O restante do trajeto até a Mila de Oro foi uma tortura silenciosa. As 3 mulheres dissecaram cada detalhe da farsa. Como Isabela havia investigado tudo sobre Mateu antes do encontro no Hotel Arts, como planejou cada conversa para parecerem almas gêmeas e como fingiu gostar de cinema francês e arquitetura, as paixões de Mateu. Cada coincidência era uma manipulação calculada. Ao chegarem ao destino, Mateu estacionou, saiu e abriu a porta com a cabeça baixa. As 3 saíram apressadas, rindo, sem olhá-lo ou agradecer. Ele era invisível. Quando elas se afastaram em direção às vitrines de luxo, Mateu ficou parado ao lado do carro, tremendo. Não de tristeza, embora a dor fosse insuportável, mas de raiva fria e foco absoluto. A traição doeu, mas o plano de vida dela doía mais. Ele havia escapado. Tirou o boné e os óculos. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. A hora da ação era agora. Pegou o telefone e ligou para seu advogado pessoal, Arturo Ramírez, um homem de 60 anos, amigo de longa data da família. Meia hora depois, estava no escritório de Arturo, contando cada detalhe da conversa. Arturo ouviu em silêncio, a expressão alternando entre choque e indignação. Em certo sentido, Mateu, disse ele, ajeitando os óculos. Esse disfarce salvou a sua vida. Se você se casasse, estaria preso por anos. Agora você tem a chance de fugir e contra-atacar. Mateu queria mais do que apenas terminar. Queria que Isabela não levasse um centavo. Queria que seu plano se desmantelasse por completo. Queria uma confrontação. Arturo concordou. Vamos dar a ela uma lição que ela jamais esquecerá. Nos 3 dias seguintes, a equipe de investigação privada de Arturo trabalhou sem descanso. Eles documentaram a traição com o advogado Oscar. Fotos, registros de hotéis e horários. Coletaram depoimentos de funcionários. Seu Carlos chorou ao saber da traição e jurou que pensava que as ausências de Isabela eram para surpresas inocentes e que a acobertava por respeito a ela e não por má fé. A traição era menos generalizada do que Mateu temia, centrada na malícia de Isabela e na ganância de suas amigas. Chegou a sexta-feira à noite. Mateu organizou um jantar íntimo em seu loft, o mesmo lugar onde tinham falado sobre o futuro. Ele disse a Isabela que queria discutir os últimos detalhes da cerimônia. Ela chegou radiante, beijando-o no rosto com aquela familiaridade falsa que agora lhe revirava o estômago. Sentaram-se à mesa. Mateu dispensou o pessoal. Estavam completamente sozinhos. Do que queria falar, amor? Perguntou Isabela com a voz doce. Algum problema com o buffet? Mateu a interrompeu com uma voz calma, mas fria. Não há problema com o buffet, Isabela. Na verdade, não haverá casamento. Ela piscou confusa. A máscara começou a cair. Mateu pegou o celular e apertou play. As palavras dela ressoaram nos alto-falantes do celular, claras e cruéis. 2 anos fingindo interesse. Eu devia ganhar um Oscar de atriz. A cor sumiu do rosto de Isabela.
Os olhos se arregalaram em horror enquanto a gravação continuava, revelando o plano de anular o pré-nupcial, a estratégia dos filhos e o apelido de caixa eletrônico. Quando a gravação terminou, um silêncio pesado se instalou. Mateo a olhou fixamente. Surpresa! O motorista naquele dia era eu. Isabela tentou se desculpar, balbuciando que estavam brincando, que não era o que ele pensava. Mateo riu amargamente. Não me insulte mais com mentiras. Tenho provas de tudo. Sua traição com Oscar, seus planos para o divórcio, tudo documentado. Lágrimas de pânico escorreram pelo rosto de Isabela. Ela implorou. Disse que o amava. Mateo levantou a mão para silenciá-la. Você não me amava. Nunca amou. E está tudo bem porque você me fez um favor. Me mostrou quem você era antes que fosse tarde demais. Antes de ter acesso legal ao meu dinheiro e antes de colocar crianças inocentes no seu jogo. Ele abriu a porta. Eu quero que você vá embora. Agora. Suas coisas serão embaladas e enviadas. O anel de 150 mil euros. Quero de volta. Você tem 5 segundos antes que eu chame a segurança. Isabela se levantou cambaleante, o rosto contorcido de ódio. Ela o chamou de bastardo e cruel. Mateo não se alterou. Não sou cruel, Isabela, sou justo. Você jogou um jogo sujo e perdeu. Viva com as consequências. Ela tirou o anel, jogou-o no chão e saiu batendo a porta. Mateo ficou em pé no silêncio, recolheu o anel e finalmente se permitiu chorar. Chorou pela confiança traída, mas em meio às lágrimas sentiu um alívio imenso e uma gratidão fria. O disfarce o havia salvado de um desastre que teria arruinado sua vida. Mateo ficou sozinho, o anel de diamantes sobre a mesa. As lágrimas cessaram, deixando um vazio dolorido, mas limpo. O processo de limpeza seguiu. Arturo Ramírez cuidou das rescisões e da parte legal. Isabela e suas amigas desapareceram rapidamente de seu círculo social, pois não havia mais dinheiro a ser extraído. A lição havia sido dura, mas transformadora. Mateo não era apenas o herdeiro. Ele era um homem que havia sido traído, mas que havia se levantado mais forte. Ele havia enfrentado a verdade mais dolorosa em vez de viver uma mentira cômoda. Nos meses seguintes, Mateo se dedicou a reconstruir sua vida pessoal. Reconectou-se com antigos amigos da faculdade, aqueles que haviam se afastado. Retomou a paixão pela arquitetura. Mais importante, ele aprendeu a valorizar a si mesmo além de sua conta bancária. A história do herdeiro que se vestiu de motorista se tornou uma lenda sussurrada em Barcelona. Para Mateo, era um lembrete constante de que o amor real não se compra. Um ano depois, Mateo estava em uma livraria, discutindo sobre o livro 100 Anos de Solidão. Ele conheceu uma mulher que era professora de ensino fundamental em uma escola pública. Ganhava um salário modesto e não tinha a menor ideia de quem ele era. Seu nome era Helena. Eles saíram por 3 meses. As conversas com Helena eram autênticas. Havia uma fluidez e um interesse em sua pessoa que era completamente diferente de Isabela. Quando Mateo cautelosamente lhe revelou que era o herdeiro do Grupo Vidal, a reação de Helena não foi de euforia ou ganância, mas de preocupação sincera. Você não acha que esse dinheiro vai complicar as coisas entre a gente? Ela perguntou com cautela. Eu não estou acostumada com esse mundo. Foi então que Mateo soube que havia encontrado algo real. Helena não celebrou a riqueza. Ela a temeu, preocupada com o impacto potencial na sua relação. O amor verdadeiro, ele finalmente compreendeu, ignora a fortuna, vendo apenas a pessoa. A lição que Isabela lhe havia ensinado de forma tão cruel acabou sendo a mais valiosa de sua vida. Os olhos abertos e o coração cauteloso não são cinismo, mas sim sabedoria duramente conquistada. E às vezes, se disfarçar de invisível é a única maneira de ver quem realmente está olhando para você. O sofrimento da traição o havia libertado para o amor verdadeiro.